E aí, já descansaram um pouquinho? Então vamos continuar, né? Falando sobre o nosso envelhecimento fisiopatológico, faltam só um pouquinho de sistemas para a gente terminar esse assunto. E a gente vai ver agora o sistema gastrointestinal, certo? Então vamos lá ver as alterações. Pessoal, as pessoas idosas, elas podem adaptar-se às alterações relacionadas com a idade, mas podem ter dificuldade de adquirir, preparar e apreciar ali suas refeições. As sensações do olfato, elas começam a diminuir e a capacidade de reconhecer alimentos doces, azedos, amargos e salgados, eles também diminuem, tá? Então, mudando o prazer de alimentar-se. Então, a gente vai ver, a gente vai ter contato com idosos que perdem um pouco esse apetite, porque eles vão perdendo as sensações de olfato e paladar também, certo? Então a gente vê, eles não querem comer, comem pouco, tá? Às vezes eles podem até ali condimentar mais os alimentos, salgar ou até adocicar mais esses alimentos, tá? Porque eles começam a perder esse paladar. Então eles tendem a utilizar mais sal, mais açúcar, mais condimentos para poder sentir o gosto, certo? Então, a salivação ela não diminui, mas as pessoas idosas, elas podem apresentar boca seca em consequência de alguns medicamentos e doenças, certo? Como diabetes, por exemplo. Dificuldades de mastigação e deglutição, elas podem estar associadas a doenças, como, por exemplo, o Parkinson. Desconfia-se que haja um retardo na motilidade gástrica, a qual resulta em um esvaziamento retardado do conteúdo gástrico e saciedade precoce. Tá? Então, assim, o estômago ele vai se tornar mais lentinho. Então, ele vai se esvaziar de forma mais devagar e ele vai encher, né, ali de forma mais rápida. Então, eles vão comer menos. A absorção de nutrientes como ferro, cálcio e vitaminas B12 e D parecem também diminuir com a idade. Então, isso a gente vê isso da vitamina D associada ao sistema imunológico do paciente, o cálcio, né, associado aos músculos e aos ossos. Então, eles vão diminuindo e às vezes se faz necessário fazer a reposição dessas vitaminas. As funções do fígado, vesícula e pâncreas geralmente são mantidas, embora a absorção e tolerância à gordura elas possam diminuir e a incidência de cálculos biliares aumente com o avançar da idade. Então é normal a gente ver ali pacientes idosos com pedra na vesícula, né? E também eles a digestão de gordura ela vai ficar também um pouco eles vão ficar mais intolerantes, certo? A dificuldade na deglutição aumenta com a idade e pode ser uma complicação frequente do acidente vascular encefálico e um fator de risco grande para o desenvolvimento da pneumonia, que pode comportar aí um risco de vida para esse paciente. Esse paciente ele pode ali ir a óbito por causa dessa pneumonia. A constipação intestinal vai afetar cerca de 50% dos idosos e tem como sintomas o desconforto abdominal, flatulências. Na sua forma mais grave, pode contribuir para a incontinência fecal e a obstrução também intestinal. Então, vai se tornar um problema mais sério para esse idoso. Então, as alterações do sistema gastrointestinal são sensações de sede, olfato e paladar diminuídos, salivação diminuída, dificuldade para deglutição e esvaziamento gástrico retardado e a motilidade gastrointestinal também diminuída. O que é que a gente pode achar, né, aí as queixas dos idosos? Risco de desidratação e ingestão de nutrientes deficiente,
queixas de ressecamento da boca, queixas de plenitude, constipação intestinal, flatulências e desconforto abdominal. E as estratégias, né, da equipe de saúde são higienizar, tratar e cuidar da saúde bucal desse paciente, ingerir refeições pequenas e frequentes. Então, já que esse paciente não vai estar conseguindo digerir esse estômago do paciente, ele vai estar sendo esvaziado de forma mais retardada. Então, diminuir as porções e aumentar o número de refeições. Isso pode ser aí uma estratégia. Evitar atividades intensas depois das atividades, limitar o uso, né, de antiácidos e laxativos. Isso aí a gente vai fazer o quê? Ingerir uma dieta rica em fibras e pobre em gordura e ingerir quantidade de líquidos adequados. Vocês estão vendo que quase todas as estratégias de promoção da saúde do idoso, eu falo de ingesta hídrica, né, gente? Tomar água é necessário para todos os sistemas do paciente idoso, tá? Se faz necessário. No sistema músculo-esquelético, quais são as alterações? O sistema neurológico e músculo-esquelético intactos, eles são essenciais para a manutenção da mobilidade segura, desempenho das atividades de vida diária e atividades instrumentais, certo? Principalmente das instrumentais, permitindo que os idosos eles permaneçam seguros e vivam de maneira independente na comunidade. As alterações de mobilidade são a remodelação óssea, levando a densidade óssea diminuída, perda de massa muscular, deterioração das fibras musculares e membranas celulares e degeneração das articulações. Então, o sistema músculo-esquelético, pessoal, ele vai resultar ali, com o passar do tempo, num problema sério para esse idoso, porque ele vai perder a sua capacidade de desempenhar suas atividades de vida diária, tá? Então, ele vai perder massa óssea, massa muscular, as fibras musculares vão se deteriorando, as articulações vão degenerando, então, assim, vai se tornando um problema maior. Sem exercício, a diminuição da massa óssea vai começar por volta dos 40 anos de idade. E a cartilagem das articulações, ela também vai se deteriorando. A perda da densidade óssea resulta em osteoporose, que leva a fraturas vertebrais de quadril com potencial para alteração de vida. Então, ele vai ali estar gerando um grande problema de saúde para esse idoso, né? Porque essa densidade óssea vai diminuir, ele vai ficar mais suscetível a quedas por causa da idade. E, decorrente dessa queda, pode fraturar ali um osso, uma vértebra, um osso do quadril, um fêmur, e aí vai levar o quê? Vai alterar a vida desse paciente. Então, as alterações, né? Perda de densidade óssea, perda da força e o tamanho também dos músculos, e cartilagem articular, ela vai estar degenerada. E o que é que a gente pode achar nesse idoso? Perda de peso, propensão a fraturas, dor nas costas, perda da força, flexibilidade e resistência também, e dor articular. E as promoções, né, de saúde, as estratégias de promoção de saúde são exercitar-se com regularidade. Então, é importante que a gente venha fazendo esse apelo, né, essa educação para que esses pacientes se exercitem, façam caminhada, se possível musculação, hidroginástica, natação, enfim. Ingerir uma dieta rica em cálcio e tomar suplementos de cálcio e vitamina D, certo? Isso aí vai ser de acordo com prescrição médica, tá, pessoal? Essa questão da suplementação de vitaminas, a ingesta rica em cálcio, a gente vai estar em contato com a equipe de nutrição, tudo isso aí na multidisciplinaridade, tá, da saúde. E o sistema nervoso e sensorial, tá? Vamos ver aqui agora. A estrutura e função do sistema nervoso, eles vão mudar com a idade avançada. E há uma redução no fluxo sanguíneo cerebral,
que vai acompanhar alterações no sistema nervoso. Vai também haver, pessoal, perda de células, que vão levar à perda progressiva de massa cefálica. Com isso, os impulsos nervosos são conduzidos de forma mais lenta. Por isso, as pessoas idosas, elas demoram mais tempo para responder e reagir. A gente pensa, pensa que é uma pessoa mais lenta, com algum retardo, mas não. Isso é progressivo, A gente está perdendo células nervosas, os impulsos nervosos que são conduzidos de forma mais rápida neles vão passar a ser de forma mais lenta, por isso eles vão reagir também de forma mais lenta, para falar, para reagir, a alguma situação. As alterações neurológicas podem afetar marcha e equilíbrio, o que pode interferir na mobilidade e segurança desse idoso. No sistema sensorial, os idosos eles vão perdendo os sentidos progressivamente. Na visão, as células vão se formar na superfície externa do cristalino do olho e isso vai deixar menos flexível, a ponto do foco ficar cada vez mais distante. Por conta disso, a visão ela vai ficando turva, pessoal, e a pessoa ela vai ficando mais sensível ao ofuscamento e capacidade de diferenciar azul e verde ele também vai diminuir com o passar do tempo. Perdão. A incidência de doenças oculares como catarata, glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular vai aumentar também nessas pessoas idosas. A audição, em torno dos 40 anos de idade, elas começam a ser percebidas, algumas alterações. E os fatores ambientais, como exposição a ruídos, medicamentos, infecções e fatores genéticos também podem contribuir para a perda auditiva. E não só em torno dos 40 anos, é bem comum a gente ver jovens e adultos jovens com perda auditiva por uso excessivo de fones de ouvido em altos volumes. Então, isso vai fazer com que a gente comece a perder ali audição, certo? Então, vamos usar com moderação a partir de agora. Essa perda auditiva nas pessoas idosas faz com que elas respondam de maneira inadequada, compreendam erroneamente a conversação e evitem a interação social. Às vezes, eles se isolam por não conseguir ouvir, ou ouvir de forma errônea, de forma errada. Então, eles, às vezes, se isolam por isso. Não, eu não escuto direito, eu escuto errado, e é melhor não falar. No paladar, pessoal, deixa eu voltar aqui. No paladar, os sabores doces, particularmente, eles ficam meio que turvados nas pessoas idosas. Então, é bem comum a gente ver idosos preferindo algo salgado e mais temperado, muito temperado, porque eles vão perdendo o paladar, como eu já havia falado a vocês, certo? Então, eles às vezes salam demais a comida ou condimentam demais a comida para poder realmente sentir o sabor. E no olfato, as alterações sensoriais estão relacionadas com a perda celular nas passagens nasais e no bulbo olfatório. Fatores ambientais, como exposição prolongada a toxinas, como poeira, pólen, tabaco, contribuem também para aumentar esse dano nas células olfativas. Então, ele vai perdendo o olfato com o passar do tempo. E aí, pessoal, as alterações são velocidade reduzida na condução nervosa, confusão mental aumentada e circulação cerebral diminuída. O que a gente pode achar nesse idoso são pessoas mais lentas para responder ou para reagir. O aprendizado ele vai demorar também mais tempo. A gente pode achar aí pessoas confusas, vertigem e quedas frequentes. E as estratégias, são compassar a velocidade no ensino, aumentar a estimulação sensorial, incentivar, levantar-se lentamente do repouso também, para evitar essas vertigens, e quedas também. No sistema sensorial, as alterações que a gente pode achar na visão são capacidade em focar objetos próximos, incapacidade de tolerar o ofuscamento, dificuldade de ajustar-se às alterações
da intensidade da luz, capacidade diminuída também de diferenciar as cores. E os achados, né? Ele vai segurar em objetos em um ponto afastado da face, porque ele não vai estar focando, certo? Então, ele vai pegar aqui o objeto e vai afastar para conseguir enxergar. Ele vai queixar-se de ofuscamento. Visão noturna vai ser aí um pouco ruim, tá? E ele vai começar a confundir as cores. E as estratégias são usar um óculos de grau e de sol quando em ambiente externo e fazer o uso do óculos de grau, pessoal, com aquelas lentes multifocais. Evitar mudanças súbitas de ambiente iluminado para o escuro para evitar esse ofuscamento. Usar iluminação adequada em ambientes fechados. Usar livros com letras grandes. Evitar dirigir à noite e evitar ofuscamento de superfícies brilhosas e luz solar direta, tá? Como essa luz que está aqui me iluminando, certo? Isso causa o quê, pessoal? Um ofuscamento, que não é muito legal. Na audição, ele não vai ouvir sons corretamente, vai estar diminuída essa capacidade. Afilamento também da membrana timpânica, paladar e olfato, ele vai ter uma capacidade diminuída também. Na audição, pessoal, os objetivos, os achados, ele vai fornecer respostas inadequadas, certo? Então você pergunta, oi, tudo bem? Aí ele vai ficar tipo, que? Não sei, tá? Pede as pessoas para repetir as palavras, você fala, oi, tudo bom? Que? O que? Tá? Então, a gente que usa muito fone de ouvido passa por isso. Esforça-se para ouvir. E no paladar, a pessoa ele vai usar sal e açúcar e até condimentos em excesso. E as estratégias, recomendar um exame de acuidade auditiva, reduzir o ruído ambiental, ficar de frente para a pessoa e pronunciar as palavras com clareza, pedir para que elas fiquem de frente e falem de forma mais clara, né? Falar de uma forma como eu não falo, né? Porque eu falo rápido demais, às vezes. Então, falar mais devagar, né? De uma forma mais expressiva, para que ele possa ouvir. Falar com um tom de voz normal, tá, pessoal? Não é preciso a gente ficar gritando com ninguém. Isso é extremamente deselegante, isso é extremamente errôneo. Você gritar com uma pessoa idosa porque ela não escuta bem. Se põe de frente para essa pessoa e fala com clareza, ele vai entender, certo? Não, a gente não precisa aumentar o nosso tom de voz, a gente não precisa gritar. Paladar e olfato, incentivar o uso de limão e condimentos e ervas naturais, tá, pessoal? Deixar aqueles condimentos químicos de lado. E recomendar a cessação do tabagismo também, certo? Principalmente para o olfato. E chegamos ao fim dessa nossa aula, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou sanar as dúvidas de vocês. Tá bem, pessoal? Então é isso. Tchau, tchau. E até o próximo assunto. Tchau.